Bem-vindos a Degrau Cultural Online. Eu me chamo Igor Daltro, sou professor de Direito Administrativo, duplamente especializado na disciplina, inclusive pela Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro. Estou aqui para trabalhar com vocês a correção do nosso simulado número 1, voltado para o concurso do MP, do Ministério Público. O concurso do MP, portanto, do Ministério Público, nós elaboramos um simulado e nós temos 4 questões aqui de direito administrativo que nós vamos corrigir. São as questões de número 61, 62, 63 e 64 do seu simulado. Então, sem maiores delongas, vamos à primeira delas, slide na tela. Questão número 61, da famosa e revolucionária banca CEPID, Complexo Educacional Professor Igor Daltro, diz assim, ó: a partida semifinal da Copa Libertadores entre Flamengo e Grêmio, evento esportivo de grande porte, demanda complexo e atencioso esquema de segurança pública. Porém, apesar da utilização considerável de agentes de segurança pública, o confronto com torcidas organizadas quedou-se inevitável. Neste embate, ocasionaram danos a veículos e residências na região do entorno do estádio que comportou a partida. Acerca do tema responsabilidade civil, marque a alternativa correta. A título de curiosidade, o resultado da partida foi 5-0 para o Flamengo. O Flamengo está na final, tá? Só para todo mundo saber aí, importante. A voz do professor está um pouquinho balhada justamente por causa disso. Vamos lá. A questão aqui, basicamente, ela está tratando do tema responsabilidade civil do Estado, onde o que ela aborda são os chamados atos multitudinários, ou atos de multidão. E o que eu tenho a dizer para vocês, ou a vocês, sobre esse tema? Cabe ou não cabe responsabilidade do Estado? O Estado, se ele atender basicamente 2 requisitos, não será responsabilizado. Quais são os requisitos? É a chamada previsibilidade e evitabilidade. O Estado previu a possibilidade de um confronto e tomou medidas necessárias e razoáveis para evitar o confronto e, portanto, até mesmo os danos colaterais em razão desse confronto, que no exemplo aqui seriam os veículos e as residências na região. Dito isso, pessoal, o Estado, cumprindo a sua obrigação de se fazer presente e tentar evitar, ele não será responsável. Lembra das manifestações? Fora Dilma, fica Dilma. Ele sim, ele não. 1 milhão para cada lado nós tínhamos, às vezes, manifestações. E os bancos colocavam aquelas chapas de madeira, porque eles não aguentavam mais ter que ficar colocando, recolocando vidro nas suas agências. Porque a multidão quebrava e o Estado não indenizava nada, porque o Estado se fazia presente, tentava evitar. Mas eu costumo dizer que 3 coisas em grande quantidade não tem jeito: água, fogo e pessoas. Então, água em grande quantidade, fogo em grande quantidade e multidão, não tem como. Você tenta aliviar, você faz o possível, mas ela é, de certa forma, incontrolável. Ou pelo menos, ainda que você controle um pouco, você não consegue controlar 100%. Logo, a ideia é, se o Estado fez o necessário, ele não será responsabilizado. Vamos então agora analisar as alternativas e marcar aquela que está de acordo com o que nós acabamos de mencionar. Slide na tela. Alternativa A. Não resta configurada a responsabilidade civil do Estado, uma vez que quando mesmo se faz presente em atos multitudinários e busca evitar os danos, queda-se isento de responsabilidade. Perfeito, esse é o nosso gabarito. A alternativa A está absolutamente correta. B. Se comprovado dolo ou culpa dos agentes públicos presentes no evento, restará configurada a responsabilidade do Estado. Bom, essa aqui o aluno, mesmo que não tivesse muita noção de como funciona a responsabilidade do Estado por atos multitudinários, ele matava a partir da premissa de que a responsabilidade do Estado ela é objetiva. E isso quer dizer que não há necessidade de comprovação de dolo e nem culpa. Então ele já matava por aí. Vamos agora à alternativa C. Independentemente da conduta do Estado, o caso demanda a aplicação da teoria do risco integral, engendrando, portanto, seu dever de indenização. A teoria do risco integral, ela é prima, ela é prima da teoria do risco administrativo. Pois bem, então nós temos a teoria, repito, do risco administrativo e nós temos uma muito parecida, que é a teoria do risco integral. A diferença entre elas, basicamente, uma vez que ambas preconizam a ideia de que o Estado responde objetivamente, então ambas fundamentam a responsabilidade objetiva, independe, portanto, de comprovação de dolo ou culpa, mas a teoria do risco administrativo comporta os 3 excludentes. Quais são esses excludentes?
caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiros, que é justamente o que aplica-se nesse caso de atos multitudinários. Se o Estado se faz presente e tenta evitar, é culpa exclusiva de terceiro. Então, a teoria aplicada neste caso é a teoria do risco administrativo e não a teoria do risco integral. D. A responsabilidade do Estado é comprovada de maneira objetiva. Ok, aí até a gente pode discutir que é possível. Diferentemente dos atos de multidão decorrente, por exemplo, de manifestações políticas, nas quais a responsabilidade é subjetiva? Não. Quando o Estado não atende os requisitos da previsão e da evitabilidade, da previsibilidade e evitabilidade, ele responde, mas responde objetivamente, inclusive no caso das manifestações políticas, porque tanto manifestação política como nessa questão do jogo de futebol é ato de multidão de qualquer maneira. Então a responsabilidade, quando verificada, ela é verificada de maneira objetiva. Isso quer dizer que não demanda comprovação de dolo ou culpa. E a alternativa E diz que a responsabilidade civil do Estado ela é devida, desde que identificados os agentes no caso concreto para suas eventuais responsabilidades posteriormente debatidas. Mais uma vez, se a responsabilidade ela é objetiva, ela demanda apenas o atendimento a 3 requisitos: a comprovação do fato, a comprovação do dano e ainda o chamado nexo causal. O que você tem que saber sobre isso? Não demanda-se aqui a comprovação de dolo ou culpa, que seria um quarto elemento, que é típico da responsabilidade subjetiva. Essa aqui que tem dolo ou culpa, tá? Só para manter as anotações como estavam antes. A responsabilidade subjetiva tem a comprovação de dolo ou culpa, a objetiva não. Então veja que se eu falo em dolo ou culpa, eu estou falando basicamente da intenção do agente. Então eu tenho que identificar o agente e comprovar se ele fez com a intenção, que é o caso de dolo, ou se ele agiu de maneira negligente, imprudente ou imperita, que é o caso de culpa. Logo, a responsabilidade do Estado, quando verificado nesse caso de ato de multidão, ela é objetiva. Não há necessidade de identificação do agente. E é claro, se eu não identifico o agente, não há que se falar na ação regressiva perante esse próprio agente. O Estado responde, mas não sabe quem foi o agente. Então ele indeniza e não cobra de ninguém, porque ele só cobra se ele descobrir quem foi. Repetindo então o gabarito, a alternativa A. Vamos agora à questão número 62, sobre atos administrativos, que diz assim: acerca do tema atos administrativos, marque a alternativa correta. A. Dependendo do caso concreto, o silêncio da administração pode ser compreendido como um ato administrativo? Errado, porque o silêncio da administração nunca pode ser compreendido como um ato administrativo. Nunca. Porque ato administrativo é manifestação de vontade. E se a administração pública se cala, ela não fala, ela não manifesta a sua vontade. No direito administrativo, portanto, o silêncio da administração nunca será um ato administrativo, uma vez que o ato administrativo é uma manifestação de vontade. No direito civil, há de se dizer que é um pouco diferente. Lá no direito civil, como regra, o silêncio, por consagração ao princípio da continuidade dos negócios jurídicos, é entendido como aceitação tácita, implícita. Então, quando você tem um contrato de locação e fica em silêncio, entende-se que aquele contrato foi renovado. Tá certo? Então, essa é a ideia do direito civil. No direito administrativo, o silêncio da administração não é uma vontade manifestada e declarada. Há de se saber ainda que no direito administrativo pode ser que o silêncio seja um fato administrativo, porque ato é vontade, é ordenar a construção de uma escola e demitir um servidor, isso é o ato. O fato normalmente é a consequência, é o evento. Ordenei a construção da escola, a escola foi construída, isso é o fato. Ordem na construção, o ato em si, publicado no Diário Oficial bonitinho, construção. Demitir o servidor, publicado no Diário Oficial, motivado, etc., é o ato. O servidor não ter mais vínculo, estar em casa e não ter mais trabalho, nem receber da administração, consequência, é o fato. Então, o silêncio da administração nunca será um ato. Mas, às vezes, o silêncio da administração pode virar um fato. Por quê? Pode ser um evento que produz efeito. A prescrição é um exemplo claro disso. A administração tem um prazo de 5 anos para tomar determinada medida, para, por exemplo, rever os seus atos. Se ela perde esse prazo, ela não pode mais rever os seus atos. O que quer dizer que, pense comigo, o que pode acontecer nesse caso? Prescrição. Se ela não pode mais rever seus atos, prescreveu. Se prescreveu, o silêncio da administração produziu um efeito jurídico, a prescrição. Estamos entendidos? Então, veja, o silêncio nunca é ato,
mas por força de lei, em alguns casos, pode ser um fato. Slide na tela, alternativa B. O conceito de fato administrativo é dissociado do conceito de fato jurídico? Não. O conceito de fato jurídico, ele é basicamente a ideia, de maneira ampla, de tudo aquilo que tem algum efeito no mundo do direito. E o fato administrativo, basicamente, é um fato jurídico que produz efeito na administração. Então, não é dissociado. Na verdade, fato administrativo é uma espécie do gênero fato jurídico. C. Os atos administrativos são exclusivos das entidades e órgãos da administração pública direta e indireta? Errado, porque eles não são exclusivos. Eles, em regra, vêm de fato da administração direta e indireta. Mas existem exceções. Quais são essas exceções? As concessionárias de serviços públicos e permissionárias de serviços públicos também praticam atos administrativos. Exemplo, pensa nos cartórios. Lembre-se que os cartórios, eles reconhecem firma, eles autenticam documentos. Isso são atos dotados de fé pública, são verdadeiros atos administrativos. Assim como quando a operadora de fornecimento de energia elétrica, aqui no Rio de Janeiro é a Light, dependendo de onde você mora, pode ser a Enel, antiga Ampla, né? Quando ela efetua o corte de luz, que ela vai lá na sua casa e corta a sua luz no relógio, aquilo ali é um ato administrativo. Tanto que, olha que curioso, cabe mandado de segurança. Ué, mas mandado de segurança não é por ato ilegal ou com abuso de autoridade pública? Ou de quem estiver no exercício de função pública e que se valha das prerrogativas do Estado. Costumo dizer que é o Estado com armadura. Então veja, aqui nós estamos vendo um particular, mas que está vestindo a armadura do Estado, que vai lá na tua casa e corta a tua luz. Em regra, quando há uma inadimplência contratual, para interrupção do serviço, para rescisão do contrato, deve ser o quê? Levado ao judiciário. Mas veja, que a Light ou a Enel vai lá na sua casa e pum, corta a sua luz. Então isso é um verdadeiro ato administrativo. Logo a alternativa C está errada, porque eu posso ter atos administrativos no chamado segundo setor, nas concessionárias, nas permissionárias e nas autorizatárias de serviços públicos. Slide na tela, vamos à alternativa D. Apesar de atos administrativos, no caso de concursos públicos realizados pelas estatais, não cabe impetração de IMS. Acabei de falar que cabe o IMS contra a concessionária e permissionária que corta a tua luz de maneira indevida. Então é evidente que se os atos de um concurso público realizado por uma estatal, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, se esse concurso público está cheio de atos administrativos, então são aqueles atos submetidos tipicamente ao cenário do direito administrativo daquele direito público, são as chamadas normas de direito público, porque você tem a presença do interesse público e se tem a presença do interesse público gera aquele desnível, né? Você tem a supremacia do interesse público. Aí eu sempre digo, é o Estado, é a administração pública, às vezes até particulares, atuando com aquela armadura, de maneira diferenciada. Como que as empresas privadas? Vamos lá, Caixa Econômica, Banco do Brasil, como é que Itaú, Santander, Bradesco contratam pessoas? Triagem de currículo, dinâmica de grupo, pum, contratei. Beleza. Como que uma estatal, tipo Banco do Brasil e Caixa Econômica, da mesma seara dos bancos, contratam pessoas? Concurso público. Então você vê que tem a presença do interesse público. Logo, no concurso público a gente tem atos administrativos. Se tem atos administrativos é porque tem a presença do interesse público, tem o Estado atuando com suas prerrogativas. Logo, ele pode praticar atos com abuso de autoridade ou de maneira ilegal. E aí, portanto, se for um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, cabe a impetração de IMS. A essa altura do campeonato, sabemos que só pode ser a alternativa E, o nosso gabarito. Slide na tela. A anulação de ato administrativo produz, em tese, efeitos retroativos, ex tunc, em relação a todos os seus efeitos produzidos. Certo, pessoal? Sério, professor? Mas ele disse aqui, ó, em relação a todos. Não tem aquela regrinha de que os efeitos retroativos, também chamados de ex tunc, não atingem os chamados terceiros de boa-fé? O cara que vai lá, recebe uma certidão de um fiscal de rendas, por exemplo, fiscal de rendas ou um auditor fiscal da Receita, participa de uma licitação com aquela certidão, vence a licitação
e aí depois, em algum momento, descobre-se que aquele auditor fiscal que deu a certidão comprou o gabarito do seu concurso e, portanto, tem a sua nomeação anulada. Veja que o cara foi admitido hoje e um ano depois teve a sua nomeação anulada. Então, daqui para frente, ele não é mais servidor e, em tese, eu teria que voltar no tempo e anular todos os atos que ele praticou, porque ele não tinha a competência legal, uma vez que estava ilegalmente investido no cargo público. Mas, nesse caso, a anulação não retroage para atingir os terceiros de boa-fé. Aquele particular que foi lá, obteve a certidão desse agente público que fraudou o concurso público, vai ter a certidão válida. Não vai ser anulada a sua certidão, porque o problema é entre o agente e a administração. O particular é um terceiro e que agiu de boa-fé, porque chegou numa agência da Receita, olhou, fez um cara crachá, o cara estava arrumado com o crachá da Receita, foi atendido por ele, recebeu a certidão, ganhou a licitação, contratou um monte de gente. Imagina, o cara expedia 50 certidões por dia. Vamos voltar no tempo para anular todas as certidões? Olha quanta coisa isso vai mexer. Não, terceiros de boa-fé não são atingidos. Aí a gente cai nessa lógica aqui, ó, volto para o slide, que diz assim, ó, os efeitos retroativos ex nunc, a anulação produz efeitos retroativos ex nunc em relação a todos os seus efeitos. Todos não, né, professor? Então não está certo. Em tese aqui, mudou tudo. Porque quando eu botei o em tese aí para vocês, eu estou dizendo o seguinte, em tese, em regra, produz efeito retroativo. Ah, mas tu botou todo. Mas se eu boto em tese, em regra, esse todos aí não é todos, na verdade. É relativo. Entenderam? Então, a anulação dos atos administrativos produz, em regra, efeitos retroativos. Ok. Em relação a todos, ok. Porque é em regra. Então, esse todos aqui, na verdade, não tem a força de todos. Em todos, absolutamente todos os casos. Não. Em tese, todos, ok. Em regra, todos sim, mas tem exceções. 63 agora, essa questão aqui que provavelmente foi a mais complexa para vocês, né? Pois é, literalidade da lei de parcerias, que diz assim, de acordo com a lei 13.019/14, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração e as organizações de sociedade civil, o famoso terceiro setor, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, termos de fomento ou em acordos de cooperação. E define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e cooperação com organizações de sociedade civil. Acerca do tema, marca a alternativa correta. Primeira, alternativa A. Organização de sociedade civil pode ser, dentre outras possibilidades, definida como organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público de cunho social, destinados a fins exclusivamente religiosos? Não, distintas daquelas destinadas a fins exclusivamente religiosos, ou seja, pode ser uma figura privada, uma organização de sociedade civil, que pode fazer uma parceria com o poder público, se for uma entidade religiosa que tenha projeto ou atividade de cunho social e interesse público, mas desde que não seja destinada exclusivamente para fins religiosos. Porque se é exclusivo para fim religioso, não desempenha essa atividade. Então não pode ser uma simples igreja que só faz missa, enfim. Você entendeu o que eu quis dizer? Então a alternativa A é errada, porque destinadas, na verdade a lei diz distinta daquelas destinadas a fins exclusivamente religiosos. B. Parceria é o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração e organizações de sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público, recíproco ou distinto, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, termos de fomento e acordo de cooperação. Bom, isso aqui se faz de certa maneira fácil se você teve um pouco de maldade ou percepção, você respondia essa questão a partir do enunciado. Por quê? O que é a parceria com o terceiro setor? Bom, é o poder público que ele quer, por exemplo, trabalhar recolhendo moradores de rua e destinando eles, dando destino a eles às suas casas. Porque a maioria dos moradores de rua são pessoas que vieram tentar a sorte aqui, por exemplo, numa cidade grande como o Rio de Janeiro, não deram certo, ficaram nas ruas. E às vezes, uma pequena ajuda, você consegue que essa pessoa volte à sua cidade natal. E aí imagina que o poder público vai lá e financia, faz uma parceria com uma ONG que atua nessa seara.
Eu, particularmente, inclusive, sou advogado de uma ONG que atua dessa maneira. Pois bem, dito isso, isso é a ideia de uma parceria, porque você tem interesse público comum. O poder público tem o interesse de financiar isso e essa ONG atua nessa área. Então você tem um interesse comum a uma parceria. Dito isso, o que está errado aqui? Volta para o slide que eu vou te mostrar. Ó. Aqui diz, ó, para a consecução de finalidades de interesse público, recíproco ou distinto? Distinto não, somente interesse público recíproco. C. Chamamento público é procedimento destinado a selecionar a organização de sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, do qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento subjetivo e do que eles são correlatos. Essa aqui tu matava se você conhecia licitações, porque isso aqui foi copiado e colado da 8666. Conhece, julgamento objetivo e não subjetivo. Errado. Aliás, ó, licitação para celebração de contratos. Chamamento público para celebração de parcerias. É a mesma lógica, aplica a mesma ideia. O poder público, quando vai celebrar uma parceria, ele, em tese, ele tem que tornar público que ele deseja celebrar aquela parceria e celebrar com aquela que for a dona da melhor proposta, a detentora da melhor proposta. Então, é a mesma lógica de licitação e contratos. A diferença é que no contrato os interesses são que opostos. Eu quero dar dinheiro, quero receber o serviço. O outro que é o contrário, quer dar o serviço e receber dinheiro. Então, os interesses são opostos. Na parceria, o interesse ele é comum, tá bom? Voltando para o nosso slide, vamos à alternativa D. Prestação de contas é o procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos em fase única. Previstos em duas fases, tá? A fase de apresentação das contas e a fase de julgamento, análise e julgamento das contas. Então, quando é feita essa parceria, o poder público manda dinheiro. Chega no final, ele tem que pedir as contas para que seja submetido à análise de contas, tá? Então, não é em fase única. Logo, a alternativa E é o nosso gabarito. Acordo de cooperação é um instrumento pelo meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas entre a administração e organizações de sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam transferência de recursos financeiros. Lembrando que existem outros dois instrumentos de parceria, de formalização da parceria, fugiu a palavra. Temos o termo de fomento e o termo de colaboração. Está citado aqui na questão, no enunciado, ó, termo de fomento e termo de colaboração. Tá certo? Tá aí pra gente. Lembrando que no termo de fomento e termo de colaboração, nós temos a transferência de recursos. No acordo de cooperação, não envolve a transferência de recursos financeiros, ou seja, uma união somente de esforços. Última questão, questão 64, diz assim: o mandado de segurança foi concebido para amparar direito líquido e certo, não resguardado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Acerca do tema, marca a alternativa incorreta. O que eu botei aqui para vocês? Botei uma série de súmulas, tá? Uma série de súmulas. Se vocês quiserem essas súmulas depois, me manda mensagem lá por rede social. Eu disponibilizo que eu tenho um arquivo com todas as súmulas de MS. Então vamos lá. Primeira alternativa. Não cabe MS contra decisão judicial com trânsito julgado? Perfeito, está correto. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial que já transitou em julgado, porque aí não pode mais ser revista. Beleza. B. É competente originariamente o STJ para mandado de segurança contra ato do TCU? Está aí o nosso gabarito. Não é o STJ, é o STF. O Supremo Tribunal Federal é quem tem competência para julgar MS cuja autoridade coatora, cujo o polo passivo é o TCU, ou seja, quem cometeu o ato supostamente ilegal e vai responder a esse MS é o TCU. Aí quem tem competência para julgar é o STF. Então, consequentemente, todas as outras estão certas, né? Alternativa C.
Concessão de MS não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. O que isso quer dizer? Deixa eu traduzir para vocês. Se por um acaso você tinha que ter ingressado no serviço público e aí não ingressou em razão de uma ilegalidade praticada no concurso, o que você faz nesse caso? Você entra com mandado de segurança porque você já tinha que estar lá dentro, nomearam o quinto colocado e você era o quarto. Aí você entra com o MS. Sendo que a concessão do MS não vai te garantir o pagamento de retroativo caso você comprove que você já tinha que estar no serviço público há 5 meses. E aí você já tinha que ter recebido 5 remunerações e trabalhado. Isso aí você vai ter que discutir em ação própria, uma ação de responsabilidade civil que você vai mover contra o Estado. O MS é só para proteger o direito líquido e certo. De quê? De te nomear. Agora, os valores, isso discute numa ação própria. Voltando, alternativa D, decisão denegatória de MS, não fazendo coisa julgada contra um impetrante, não impede o uso da ação própria. Perfeito, ou seja, se você entra com mandado de segurança, ele é negado. Se não transitou em julgado, você pode agora tentar uma ação própria, uma ação judicial ordinária. Por exemplo, recentemente eu atuei num concurso público para uma aluna, onde ela tinha feito um concurso na seara militar e ela foi arbitrariamente eliminada do concurso. Nós entramos no mandado de segurança. Pá! Beleza. Imagina que o mandado de segurança tivesse sido negado. Aí a gente teria prazo para recurso. Só que quer saber? Quero recorrer não. Desisti, porque a minha ideia do mandado de segurança era conseguir eliminar. Não consegui, vou para a ação própria. Aí eu ia entrar com uma ação, onde lá nessa ação eu poderia basicamente questionar a decisão, enfim, porque o MS ainda não transitou em julgado. Então eu posso discutir aquela mesma matéria em uma outra ação. Eu entraria com uma ação, onde nessa ação eu não pediria só para ela voltar. Eu pediria para ela voltar para o concurso, eu pediria para lá na frente ela ser indenizada pelo período que ela ficou fora, por danos morais, etc. No MS não discute isso, é só basicamente reinserir ela no concurso, tá bom? Alternativa E, para a gente fechar, o mandado de segurança não substitui a ação popular. Perfeito. O mandado de segurança ele não pode ser utilizado no lugar da ação popular. Lembrando que a ação popular é aquele remédio constitucional que protege quem viola basicamente a moralidade administrativa. Beleza, pessoal? A gente encerra por aqui a nossa correção. Espero ter ferrado vocês de todas as questões, porque a função do simulado é essa. É você olhar para o simulado e falar, meu Deus, eu nunca vi essas coisas. A ideia é trabalhar coisas raramente cobradas. O que habitualmente cai, você vê em questões anteriores. Você vê sozinho e você no máximo me traz uma dúvida. Mas aqui eu estou trabalhando coisas que em tese não são muito cobradas. Beleza, pessoal? Vejo vocês numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.